Bom dia, meus amados irmãos, bom dia a todos, graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nesta manhã estou com vocês aqui, com o objetivo de nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. Que nessa segunda-feira, nessa bela segunda-feira, 20 de julho de 2020, possamos estarmos juntos com o objetivo de aprendermos a palavra de Deus. Pois é muito importante nós aprendermos a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês dois temas muito importantes. Um eu quero tratar agora e outro logo mais à tarde. Em primeiro lugar, eu quero tratar sobre a obra do mediador Jesus, a obra do Senhor Jesus. Que obra é essa? Em primeiro lugar, eu quero tratar sobre o seu estado de humilhação, o estado de humilhação de Cristo Jesus. Então, eu quero tratar nessa manhã sobre o estado da humilhação de Cristo e logo mais à tarde eu quero tratar sobre o estado de exaltação de Cristo Jesus. Então, eu quero aproveitar e fazer essa pergunta, começar esse estudo com uma pergunta fundamental e importante para o seu crescimento, para a sua edificação, para a nossa edificação. Primeira pergunta é: o que foi o estado da humilhação de Cristo? Ou o que significa o estado de humilhação de Cristo? A resposta é: o estado da humilhação de Cristo foi aquela condição inferior em que ele, por nossa causa, esvaziando-se da sua glória, tomou para si a forma de servo, da sua concepção e nascimento, vida, morte e após a sua morte até a sua ressurreição. Então, o estado de humilhação de Cristo, ele tem a ver com a sua condição inferior em que ele se esvaziou de sua glória, se tornou servo, ele nasceu da sua mãe chamada Maria, um nascimento sobrenatural. Ele teve um nascimento como outra pessoa qualquer, só que em meio à obra do Espírito Santo. Ele viveu, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Bom dia, meu primo aí, Albenísio. Bom dia, meu primo, que Deus te abençoe. Compartilha aí esse estudo pela manhã, pois eu estou tratando nessa manhã sobre a humilhação de Cristo Jesus. É praticamente a continuação da pregação de ontem à noite no nosso culto bíblico. Então, que Deus também te abençoe, meu irmão. Que Deus continue também te abençoando também. Um abraço aí à tia, as minhas primas, né, os meus primos, que Deus te abençoe. Então, Cristo, ele na sua humilhação, ele fez isso de maneira voluntária, né? De maneira voluntária. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, diz o seguinte, veja o que é que diz Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo Jesus se esvaziou-se, ou a si mesmo se esvaziou, diz o texto, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou
sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Mas até o versículo 8 diz que a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse é o primeiro ponto que trata acerca da humilhação de Cristo Jesus. O segundo ponto é que Jesus, ele se humilhou ao nascer como ser humano, pois ele era Deus, ele subsistia em forma de Deus. Em forma de Deus. Depois, a humilhação de Cristo se deu ao nascer como ser humano. Lucas, capítulo 1 e versículo 31, fala sobre isso. Lucas 1 e verso 31 diz assim a palavra do Senhor. Lucas 1 e versículo 31 diz assim: E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Então, a humilhação de Cristo foi em primeiro lugar, foi uma humilhação voluntária. Ele se deu, ele se doou para que viesse a esse mundo e morresse por nós, para nos salvar. A humilhação de Cristo se deu ao nascer como ser humano. Em terceiro lugar, a auto-humilhação de Cristo se deu ao trocar o gozo das riquezas celestiais por uma vida de pobreza aqui na terra. Por uma vida de pobreza aqui na terra. Então, está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Veja que palavra maravilhosa. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, nós, seu povo, nos tornássemos ricos. Louvado seja o nome do Senhor. Que amor, que graça, que compaixão do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a humilhação de Cristo, em quarto lugar, se deu na ressurreição dele e o fim da sua humilhação. Quando ele ressuscitou, foi assunto ao céu, aí veio ele voltou ao seu estado de exaltação. Pois ele se humilhou até a morte, foi obediente até a morte e teve uma morte horrenda de cruz. Jesus morreu por nossos pecados. Jesus cravou na cruz do Calvário os nossos pecados, nos salvando, nos justificando, nos regenerando, nos convertendo, nos santificando e por fim glorificando. Meus amados irmãos, Jesus, ele realizou uma obra maravilhosa. Jesus, ele realizou uma obra maravilhosa que nenhum homem tinha condições de realizar, a obra do Senhor Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Jesus transformou a nossa vida. Jesus, ele deu a sua vida por amor de nós. Jesus, ele trocou a riqueza, ele trocou a glória, ele se esvaziou da sua glória, da sua riqueza, da adoração, da sua posição de autoridade para estar conosco. Jesus foi homem, ele conhece a nossa vida. A Bíblia diz que ele se tornou homem. Ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus, ao tornar-se homem, ele passou por todo tipo de tentação. Jesus conhece mais do que ninguém a sua fraqueza, a minha fraqueza. Ele conhece as nossas limitações.
Ele conhece a nossa vida. Ele se tornou obediente. Ele nunca pecou. Ele andou obedientemente a seu Pai, uma vida completamente obediente. Se submeteu às leis humanas. Em primeiro lugar, ele se submeteu à sua própria lei, aos 10 mandamentos, ao decálogo, a palavra que ele mesmo criou, a lei que ele mesmo legislou, pois ele é rei. Então ele se tornou homem e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. O Senhor Jesus, ele deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração. O Senhor Jesus, ele deve ser o centro de nossa família, o centro da vida de nossos filhos, o centro de nosso coração, de nossa adoração, de nossa vida. O centro do mundo, o centro do universo. Jesus é o centro das Escrituras. Desde o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. E ele é o centro do Novo Testamento, da nova aliança. Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele veio para essa terra para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Ele preparou 12 homens durante os 3 anos em que ele passou aqui com seu ministério, preparando 12 discípulos para que eles se tornassem apóstolos, enviados por ele, por meio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho a toda criatura, a começar de Jerusalém. Jesus, em seu estado de humilhação, se fez pobre para que você e eu se tornassem ricos. Ele veio nos dar vida e vida com abundância. Portanto, seja cheia de Cristo Jesus, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Sirvamos ao Senhor Jesus com alegria e singeleza de coração. Que possamos perseverar na palavra de Deus, na palavra de Cristo, que sua vida seja cheia da palavra, cheia do Espírito Santo, obedeça ao Senhor Jesus, haja em humildade como o Senhor Jesus, ele foi humilde e é humilde. Ele quer que nós tenhamos vida, mais vida de obediência, vida de temor e de tremor. Ele se humilhou, ele recebeu coroa de espinho, ele foi humilhado, cuspido, esbofeteado, crucificado numa cruz para te dar vida, para que você seja uma bênção. Ele foi bênção e é bênção em nossa vida, para que nós também, assim como Cristo é bênção em nossa vida, nós sejamos bênção para o nosso próximo, bênção para os nossos irmãos. Portanto, reflita na humilhação de Cristo. Ele se humilhou de maneira voluntária. Ele quis vir a esse mundo de maneira voluntária. Ele deixou a sua glória, a sua riqueza, a adoração dos serafins para estar conosco. Ele também se humilhou ao nascer como ser humano. Ele se auto-humilhou ao trocar o gozo das riquezas celestiais por uma vida de pobreza aqui na terra. Jesus se humilhou ao morrer na cruz, ao receber de Deus a ira por causa de nossos pecados. E por causa de nossos pecados ele foi castigado por Deus, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu ali o inferno, o próprio abandono de Deus. Pois Deus não contemplou, não quis contemplar o seu filho cheio de pecado, recebendo o nosso pecado. Ele recebeu, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele tomou sobre si as nossas dores e cravou na cruz os nossos pecados. Jesus na cruz se tornou maldito. Em que aspecto? Porque todo aquele que era pendurado numa cruz era maldito. Diz lá em Deuteronômio. Jesus se humilhou, mas ao terceiro dia, em poder e glória, ele ressuscitou. Glória, pois, seja o nome do Senhor Jesus. Que Jesus possa fortalecer o seu coração, fortalecer a sua vida. Que o Senhor Jesus continue sendo exaltado na sua vida, glorificado na sua vida.
Glorifique a Deus na sua vida. Sirva ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Reflita na humilhação de Cristo. E aprenda a ser humilde como Ele é humilde. A ser servo assim como Ele foi servo. Ele veio para servir, não para ser servido. Aprenda a ser manso e humilde de coração. Pois o Senhor Jesus, Ele se humilhou por amor de mim e de você. Que Deus vos abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida. Aprenda a se parecer com Jesus em vida e obra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.